Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5, versículo de número 41. Mateus, capítulo 5, versículo 41. Somente esse versinho da palavra de Deus, esse versículo bíblico, nós vamos meditar com os irmãos nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele quantas? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Muito bem, sobre esse versículo bíblico que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Por que Jesus, ele está citando esse versículo? Na verdade, esse versículo ele está colocado dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, meus irmãos, é um dos mais belos sermões que Jesus pregou. Na verdade, o Sermão do Monte, ele é praticamente o trilho do Evangelho. Ele dá para nós, querido, as noções, as direções, os ensinos, registrado no Sermão do Monte. Jesus aqui, ele fala muito, em muitos trechos da Bíblia, o que ele falou no Sermão do Monte, ele deixou registrado aqui. Mas nesse versículo bíblico, Jesus fala sobre caminhar 1 milha. Ele diz: se alguém te obrigar, vai 2. Por que Jesus citou se alguém te obrigar? Porque na verdade havia uma lei. Os irmãos sabem que Israel foi tomado pelos romanos. E a lei romana, ela passou a funcionar em Israel. Então, se um soldado romano, ele chegasse num cidadão civil, ele dissesse: olha, eu quero que você carregue a minha bagagem, que você leve a minha bagagem. E pela lei, ele tinha que levar. Ele era obrigado a carregar. E, na verdade, fala-se de 1 milha. Mas o que era 1 milha? 1000 passos. Conforme a passada da pessoa, o passo, poderia ser de 1,5 metro, poderia ser de 1,40 metro. E então, conforme aquele passo, registrava-se 1 milha. 1 milha está em torno de 1.400 a 1.500 metros. Queridos e amados irmãos, então tinha essa lei. E os judeus eles não gostavam dessa lei. Eles não aceitavam essa lei. Por quê? Porque eles tinham que servir os romanos. Então os judeus eles não aceitavam. De modo algum os judeus aceitavam aquilo e eles então reclamavam dos romanos. Havia no coração deles um ressentimento. Havia dentro deles um certo rancor por aquilo. Porque eles tinham que obedecer. Eles tinham que carregar aquela bagagem, a carregar aquela mochila. Então eles não gostavam. Mas por isso que Jesus cita aqui: se eles ou se alguém te obrigar, porque eles eram obrigados. Mas na verdade, queridos, tudo aquilo que a gente faz por obrigação, só por obrigação, nem sempre agrada a Deus. As coisas de Deus nós não devemos fazer só por obrigação. Nós devemos fazer
por amor. Sem amor, não há perfeição, não há qualidade. Sem amor, não fica bem feito. Não é bom fazer as coisas sem amor. Amar quem nos ama, querido, é muito fácil. Mas amar quem não nos ama é difícil. É muito complicado você dizer assim: olha, eu amo o meu inimigo. Nem sempre a gente ouve isso. Às vezes é raro ouvir quem ama de verdade o amigo. Deus quer isso para nós? Não. Não. Mas veja bem, meu querido irmão, aquele povo judeu, eles tinham um ressentimento dentro deles. Então quando algum soldado pedia para qualquer um deles, pronto, já era um ferimento que eles carregavam. Então o coração deles havia mágoa, havia ressentimento. Então Jesus, ensinando o Sermão do Monte, ele diz: olha, se alguém obrigar vocês, vai 1 milha. Não, vocês devem ir 2. 1 milha é pouco. Que vocês possam dobrar. Queridos e amados irmãos, o que Jesus fala em Lucas 17:10? Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis. Fizemos somente o que deveríamos fazer. Fizemos unicamente o que nos foi ensinado, não fizemos nada mais. Então o judeu caminhava 1 milha, quando ele terminava, ele entregava, ele era escravo, ele não passava de 1 milha, e ele fazia aquilo rancoroso, ele era escravo. Isso mostra para nós, queridos, a falta de amor no coração daquelas pessoas. A 1ª milha já era feita rancorosa. Agora você imagina se eles fossem fazer a 2ª milha, como Jesus pediu. O que você acha? A 1ª milha é uma lei, é uma ordenança, está mandado fazer, tem que fazer. E a 2ª? A 2ª milha só vai fazer quem consegue amar, quem consegue ter um espírito voluntário, quem consegue ter dentro de si amor. Do contrário, queridos, essa 2ª milha, ela não sai. Por quê? Porque a 2ª milha exige esforço. A 2ª milha é uma carga maior, é uma tarefa que está posta diante de nós. Por exemplo, se o teu chefe, você trabalhou até às 5, está vencendo o teu horário, e ele chega e fala assim: olha, eu preciso que você fique até às 7 horas. Ele está pedindo para você caminhar a 2ª milha. Ele está pedindo, dizer: olha, mais uma tarefinha aqui para você, mais uma carga. Como você vai fazer aquele trabalho? Remunerado, você ganha hora extra. Como você faz aquilo? Um dia alguém chegou no escritório da igreja, irritado, bravo, falou: eu não aguento mais, eu vou abandonar trabalho, eu vou largar, eu sou explorado, eu estou largando. E eu disse: você vai pedir a conta ou você quer ser mandado embora? Ele falou: para mim tanto faz.
Eu vi a revolta no coração daquela pessoa. Quantas pessoas às vezes estão revoltadas pelo pequeno salário, mas você está trabalhando. Quanta gente está revoltada porque você tem que caminhar 1 milha a mais na tua casa. Você está descontente com a tua família? Você está infeliz com a esposa que Deus te deu? Você está infeliz com os seus filhos? O que é que está pesando no teu coração? Você não está conseguindo caminhar a primeira milha? A primeira milha já está pesada para você? A primeira milha, ela não é difícil. Não, a primeira milha, irmãos, não está pedindo nada além para nós. Às vezes nós não damos conta da primeira milha. E Jesus está dizendo para nós assim: caminha 2, não é uma só. Isso mostra para nós que nós precisamos nos renovar e nós precisamos nos encher mais do amor de Deus, nos encher mais das coisas de Deus. Mostra para nós que nós precisamos ser mais humanos, mais quebrantados, mais humildes, mais amorosos, né? Por quê? Porque caminhar a segunda milha vai ser um excesso a mais, e nesse excesso a mais eu preciso... Essa caminhada não é caminhar junto com alguém contando uma história num bosque. Essa caminhada que Jesus está falando, de caminhar 1 milha, é diferente daquela de levar mais um pedacinho a carga do romano. Essa caminhada aqui é a caminhada da vida, aquela caminhada que eu faço do lado do meu irmão, aquela caminhada que eu faço no dia a dia por onde eu passo, por onde eu trabalho, onde eu estudo, aonde eu convivo, aonde eu faço os meus negócios. Queridos e amados irmãos, algumas pessoas não estão dando conta de fazer a primeira milha. Mentem, roubam, enganam, não paga a conta, é contador de história, é gente enrolada, embrulhada, é gente que não honra os seus compromissos, nem a primeira milha faz. E isso não é bom, isso gera maldição para a vida da pessoa. Mas, quando a gente fala, quem quer ser abençoado, todo mundo levanta a mão. Quem que quer? Eu quero. Vocês não levantaram a mão agora, por quê? Hã? Eu quero. Quem quer ser abençoado? Tá bom, então, Quem quer caminhar a segunda milha? A segunda milha, ela é importante. Por que a segunda milha é importante? Porque ela vai trazer grandes bênçãos para nós. Primeiro, a segunda milha, queridos, ela vai gerar em nós, ou quem pratica a segunda milha, já é aquela pessoa preparada. Ela tem no coração dela uma marca chamada amor, que ela sabe se colocar no lugar do outro. Se o outro é falante, e ela olha e diz, esse cara fala demais, certamente ela deve falar menos, amém? Ou então, se ela é muito calada, ela vai repensar naquilo que ela faz. Se ela é áspera, se ela é grossa, se ela é maldizente, seja lá o que essa pessoa for, ela sempre é analisada. Mas como é caminhar do lado dessa pessoa? Como é viver em comunhão com a pessoa? Como deve ser conviver ao lado daquela pessoa? E na caminhada da segunda milha, é isso. Você vai descobrindo dia a dia quem é aquela pessoa. Os discípulos começaram a andar com Jesus. E quando eles andaram com Jesus, eles verdadeiramente descobriram quem
era Jesus. Eles descobriram quem era Jesus. Jesus não desfazia das pessoas. Eu quero nessa noite trazer à memória nossa aqui, que Jesus ele andou a segunda milha. A primeira milha de Jesus, ele sempre esteve ao lado do Pai, amém? Mas a segunda milha de Jesus foi se tornar homem. Jesus tomou a forma humana. Ele, na verdade, Jesus andou com os pecadores. Ele fez-se servo. Jesus, ele veio para os doentes. Jesus foi à casa de Zaqueu, que era um publicano, cobrador de imposto. Ele roubava as pessoas. Jesus, ele comeu com pecadores. Jesus andou com Pedro, aquele homem que era estúpido, grosso, sanguíneo. Pedro não era um bom elemento. Ele andou 3 anos com Jesus, e o dia que ainda foram prender Jesus, ele puxou a espada para cortar o pescoço do soldado. E Jesus falou para eles, tinha ensinado eles que Jesus seria preso, que ele seria entregue. Mas ele não quis saber. Ele puxou a espada para cortar o pescoço do soldado. E Jesus falou para ele: guarda a tua espada, Pedro. Porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e Ele mandaria aqui uma milícia de anjos para me guardar. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então guarda a tua espada. Não é na força do teu braço, não é na tua estupidez, não é no teu querer como homem. Não é dessa forma que funciona. Jesus, ele andando com os apóstolos, discípulos, certa feita ele ia dormir em Samaria, e quando eles pediram pouso ali para estar dormindo naquele território, João recebeu uma notificação daqueles proprietários dizendo: olha, aqui em Samaria não dorme pessoas judeus que vão para Jerusalém, nós não deixamos aqui, não fica na nossa terra. E aí João chegou perto de Jesus e falou: olha, o senhor quer que nós façamos aqui uma oração e para cair fogo do céu e consumir esse samaritano tudo aqui, como Elias um dia orou e eles foram todos queimados? Jesus fala para eles assim: vocês não sabem de que espírito vós sois. O que Jesus está dizendo? Vocês não aprenderam a andar a segunda milha. Vocês estão ainda na primeira milha. Ou talvez nem a primeira milha direito estão fazendo. Vocês percebem que Jesus ele vai treinando Pedro, João, Tiago, ele vai tendo paciência com esses homens. Jesus, irmãos, ele cumpriu o ministério no jardim do Getsêmani, ele se angustiou, ele orou muito, ele suou gotas de sangue, ele até disse: Pai, se for da vontade do Senhor, se é possível, o Senhor passa de mim o cálice que está para mim beber. Mas se o Senhor não quer tirar esse cálice, que a vontade do Senhor seja feita. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu estou na tua vontade, eu estou querendo cumprir a segunda milha. Eu quero fazer a segunda milha. Meus irmãos, o Senhor Jesus é perfeito. Ele chorou em muitos lugares que ele passou. Sabe, Jesus ele caminhou a segunda milha. Agora, Jesus ele não paga o mal por mal. Ele não responde o mal por mal. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17, a seguir, que nós também não devemos tratar o mal por mal. Nós também não devemos revidar a maldade por maldade.
Romanos 12:17, a Bíblia diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, o que eu devo fazer? Eu tenho que dar comida para ele. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Seja amigo do bem, seja praticante do bem. Não baixe a tua guarda. Você é bem-sucedido, e se você quiser continuar sendo bem-sucedido, o bem deve estar à porta do seu coração todos os dias. A tua família é de bem, você é de bem, a tua casa é de bem, o teu caráter é de bem, então prossiga fazendo bem. Caminhe fazendo bem, seja bondoso, esteja preparado para caminhar a segunda milha. Todos os dias nós somos desafiados. A segunda milha às vezes bate na porta da nossa casa. Alguém pode nos injuriar. Alguém pode nos desafiar. Alguém pode, amados e queridos irmãos, pela sua falta de humildade, a sua arrogância, o seu mau caráter, nos desafiar. E nós vamos fazer o quê? Responder o mal por mal? Crente não faz macumba. O que crente faz? Crente ama, crente perdoa, crente ora, crente abençoa. Crente consagra a vida, jejua. Ah, pastor, eu não perdoo ninguém. Perdoar é uma dádiva tão maravilhosa que perdoar é fazer uma semeadura. Jesus disse: se do coração não perdoardes os homens, tampouco vocês também serão perdoados. Vocês também não serão perdoados se vocês não perdoar. Então perdoar é uma semeadura. Quem não perdoa carrega dentro de si a bagagem. Quem não perdoa, meus irmãos, carrega dentro dele, nem a primeira milha ele está fazendo. Ele vai carregando dentro dele mágoa, aquela coisa ruim. Não podemos, nós temos que liberar. Libere o perdão. Ame. Ame. Jesus levou na cruz o nosso fardo, sim, mas é a nossa escolha amar como Ele amou. É nossa escolha andar como Ele andou. É nossa escolha ser discípulo dEle. É escolha nossa seguir Jesus. É escolha nossa servir. É escolha nossa tratar as pessoas bem. É escolha nossa servir bem as pessoas. É escolha nossa repartir, se doar. É escolha nossa ser gente boa. Ei, é ou não é? Não é nossa escolha? É escolha nossa ser amigo de Deus, buscar o caráter de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Eu acho interessante os religiosos, eles oram e eles dizem assim, eles repetem a oração do Pai Nosso 5, 6, 10. Uma vez uma mulher chegou perto de mim e falou: você tem vontade, você tem sonho de ter alguma coisa? Faça 9 vezes a oração do Pai Nosso por dia. Uma colega de trabalho disse: não, eu não faço isso não. Por quê? Porque não é assim que Jesus ensinou. A Bíblia não ensina isso, mas o que diz o Pai Nosso? Santificado é o teu nome,
seja feita a minha vontade no céu e na terra. Seja feito o meu comando. O Pai Nosso diz isso. O que o Pai Nosso diz? Santificado é o teu nome, Ele é santo. Venha o teu reino, venha a tua vontade na minha vida, venha a vontade do Senhor, na terra e no céu. Não é a vontade minha que prevalece, eu não sou dono da razão, mas é a vontade de Deus, é o querer de Deus. E aí, meu irmão, o querer de Deus, nós precisamos entender que o querer de Deus para a nossa vida é o melhor. E como é a atitude de Deus para conosco? Só para você refletir, você não precisa responder, nem fazer cara feia para mim. Mas só para você refletir um pouquinho. O que você acha de Deus tratar você do jeito que você trata os outros? E aí? O que vocês acham? Se Deus tratar você, o jeito que você trata os outros, o teu próximo, tua casa, teu patrão, teu empregado, né? Porque muitos aqui também é patrão, teu funcionário. O que você acha? Senhor, me trata como eu trato os outros, meu Pai. Trata eu, Senhor, assim, do jeito que eu sou. Você ora, quem aqui ora? Por acaso tem alguém aqui que faz essa oração? Assim como eu trato os meus irmãos, tratai-me, ó Deus. Tem algum aqui corajoso? Você vê alguém? Parece que todos nós somos donos da razão. Mas diante de nós, que somos cristãos, somos crentes, estamos na igreja, estamos com a Bíblia diante de nós, Jesus está dizendo: caminha a segunda milha. A segunda milha, para caminhar ela, queridos, vamos ver o que Tiago fala lá no capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixei, irmãos, um dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados que suportam aflições. Todos os irmãos aqui já ouviu falar da paciência de Jó? Toda a igreja viu o fim que o Senhor deu a Jó? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Jesus é cheio de amor, cheio de compaixão. Mas nós temos uma atitude, às vezes, meus irmãos, nós somos críticos, nós somos prontos para julgar, nós somos prontos, às vezes, para condenar. Ontem eu fui jogar futebol aqui com os meninos da igreja. Fiz vários lançamentos lá, né, Dailton?
certinho, caiu lá no pé certinho. Hora que errava um, era um coro só dentro do campo. Ah, pelo amor de Deus. Isso não é uma brincadeira. Dentro do campo. Entre irmãos. Aí chegou uma hora eu falei. Eu falei, ô gente, tanto de passe que eu já acertei, eu errei um só até agora, já estão reclamando. Não foi verdade, Garbim? Então, mas como o ser humano é? A gente tem, às vezes, essa tendência de reclamar. Aqui, meus companheiros, ali, ó, nós temos essa tendência, às vezes, de falar. Por quê? Porque o ser humano é assim. Mas não fica, isso é uma brincadeira, mas e na vida diária? Na vida diária, às vezes, na segunda milha, nosso Deus, como nós reclamamos. Tem uns irmãos que não quer fazer nem a primeira. Falta paciência, falta amor, falta às vezes abnegar a vontade própria. O Senhor, aqui na palavra, está dizendo que vocês tenham paciência. O lavrador espera o precioso fruto da terra. Quem é, irmãos, que gradia uma terra, joga uma semente e no outro dia cedo vai lá colher? Ele tem que jogar a semente, ele tem que cuidar dela, ele tem que esperar a chuva, ele tem que esperar o tempo. A semente é boa, ela tem o tempo de germinar, tem o tempo dela nascer. O lavrador, ele sabe esperar com paciência. Você percebe que Deus, o Senhor, aquele que toma conta de tudo, o universo, a terra, o que está debaixo da terra, Deus tem todos os cuidados. Deus é o maior, excelente Senhor e lavrador de todo o céu e toda a terra. Ele espera com paciência os nossos frutos. Ele espera com paciência os frutos da igreja. Ele espera os frutos das crianças, dos jovens, dos recém-casados, dos irmãos mais velhos. Cada fase da nossa vida, cada etapa da nossa vida, Deus está perto de nós e Ele tem muitas vezes sondado o nosso coração, sondado a nossa mente, o que fazemos, como agimos, como caminhamos. Então, Tiago está dizendo, olha, sede pacientes, sede paciente. Deus está esperando os frutos. Quais são os frutos que nós produzimos? Se não temos frutos bons, o versículo 8 diz, fortalecei os vossos corações. Precisamos nos fortalecer para quê? Para esperar a vinda do Senhor. Jesus em breve vai voltar. E quais os frutos que apresentaremos a Ele? Como pai, como marido, como esposa, como filho, você que é filho, você que está sob a guarda do pai, como você age, você honra teu pai, você honra tua mãe, você honra tua família. Eu não sei, eu não sou aqui um cobrador, eu sou um pregador, e nessa noite, em nome de Jesus, eu estou te mostrando a palavra de Deus, aonde Jesus está dizendo para nós, caminha a segunda milha. Anda a segunda milha, vai com Ele 2. Olha que silêncio que essa igreja está, não escuta um aleluia. Ninguém fala assim, obrigado Jesus, o Senhor está pedindo alguma coisa para mim. Mas se eu dissesse aqui agora, se eu fosse um cara de revelamento, se eu fosse um cara que eu tivesse assim muita revelação, e eu gritasse aqui e eu falasse, ei, você do canto aí, ó, ao anjo descendo aí com o teu carro. Mas vocês percebem, queridos, inclusive esse tipo de mensagem, em muitos lugares nem se pregam mais.
Em muitos lugares, ninguém quer falar de sermão de monte. Porque as pessoas não estão preocupadas com salvação, elas estão preocupadas com o que elas vão ganhar aqui na terra, o que elas vão conquistar aqui na terra, o que elas vão fazer, como se a terra fosse a eterna moradia delas. A terra é uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. Estamos passando, somos peregrinos aqui. Aqui, nós somos peregrinos. E a vida que eu vivo aqui, eu preciso praticar a paciência, eu preciso praticar o amor. Nós precisamos viver isso para poder andar a segunda milha. Senão nós não andaremos, nós seremos pessoas rudes, nós seremos pessoas más. Se nós não aceitarmos o verdadeiro ensino do amor, da palavra, da paciência, nos tornaremos iguais aos judeus, rancorosos, insatisfeitos, odiosos. Os judeus estavam vivendo assim. Por isso Jesus disse: não é só uma, vai a segunda milha. É a segunda. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos perseverar, nós precisamos lutar, muitas vezes até contra a gente mesmo. Para quê? Para crucificar o nosso eu, crucificar a nossa vontade. Billy Graham morreu recentemente. Foi um dos maiores evangelistas mundialmente conhecido. Um dia perguntaram para a mulher dele assim: a senhora já pensou em separar do Dr. Billy Graham, seu marido? Não, eu nunca pensei em separar dele. Mas vontade de matar ele eu já tive várias vezes. A raiva muitas vezes passou em mim. Você percebeu que lá em Romanos diz assim, que nós podemos às vezes até irar, mas nós não podemos pecar. Às vezes é natural você ficar por um momento raivoso. Se a gente falar enfesado, você sabe o que é enfesado? Cheio de fezes. Né? Então, às vezes dá aquele momento de raiva, aquele momento de... Mas você deve lutar, nós precisamos nos conter, amém, queridos? Alguém diz: pastor, eu estou enfesado. Eu falo: você está cheio de fezes, filho, vai ao banheiro. Então a gente passa esses momentos, sofremos com isso, e para caminhar a segunda milha, nós temos que estar preparados. A segunda milha, irmãos, ela não é só para quem está na igreja, não é só para quem prega, para quem exerce ministério. Pelo contrário, a segunda milha, ela está proposta na vida de todo ser humano. A segunda milha você é desafiado pelo lugar que você trabalha. Todo lugar você é desafiado. Como diz a minha esposa, ela fala assim para mim: amor, como você passa a provação? Toda vez que você pega a fila do mercado, a hora que chega no caixa, trava o computador. Mas isso tudo por quê? Porque eu amo fila. Vocês não gostam de fila? Vocês querem ser provado? Vai comigo no mercado. É só vocês ir comigo no mercado. Chegou lá, deu fila, o computador trava lá. Quem está na fila? O pastor Francisco. Nós passamos isso. E a gente, então, muitas vezes a gente tem que se segurar. As características da segunda milha, irmão, nós já citamos aqui, que é amor, que é perdão.
né, suportar as aflições, as provações. Nós, na verdade, precisamos fazer a diferença, como os profetas fizeram na geração deles. Nesse texto de Tiago que nós lemos, ele cita Jó, ele está citando Elias, ele está citando os profetas, mas a Bíblia fala de muitos outros. Por exemplo, Noé, na geração dele, Deus falou para ele assim: Noé, fabrica uma embarcação, uma arca. Quando Deus falou para ele fazer isso, não tinha chovido na terra, não havia chuva. Olha como é caminhar a segunda milha. Precisa crer, acreditar, amém, querido? Quem não acredita não anda na segunda milha. Quem não tem essa vontade, esse desejo e essa crença, não vai conseguir andar na segunda milha. Noé conseguiu porque ele acreditou no meio da geração dele que não chovia. Mas ele andou a segunda milha porque ele acreditou. Por exemplo, Abraão, ele andou a segunda milha. Por quê? Porque Deus falou para ele: sai da tua terra. E ele saiu, ele obedeceu a voz de Deus. E ele foi viver a fé num lugar aonde Deus direcionou a ele ir. Por exemplo, Moisés, que foi criado pela filha de Faraó, ele rejeitou ser chamado filho dela. Ele não quis viver como príncipe no Egito. Ele escolheu o caminho da fé, a fé dos hebreus. Ele escolheu caminhar a segunda milha, amém, querido? Ele escolheu viver a segunda milha. Se você olhar Davi era um excelente adorador a Deus, foi perseguido por Saul. Embora sendo Davi perseguido por Saul, ele nunca feriu aquele rei, embora Deus o entregasse ele na sua mão. Mas Davi entendia que Saul tinha a unção de Deus. Ele caminhou a segunda milha sem tocar na unção do servo de Deus. Caminhar a segunda milha muitas vezes, querido, nos implica alguma coisa, e Deus achou Davi segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi, mediante a sua fé, ele teve temor no seu coração. Teve problemas, teve falhas, mas teve também arrependimento. Quando ele perdeu o caminho da segunda milha, ele voltou o seu coração para Deus e se arrependeu. Você pode dar um glória a Deus? Ele se arrependeu e pegou o caminho da segunda milha. Confessou o seu pecado. O Salmo 51 fala, irmãos: dá-me um coração novo, renova dentro de mim um espírito reto. Por quê? Porque ele quis pegar a segunda milha. Queridos irmãos, Paulo andou na segunda milha. Paulo serviu Jesus, sofreu prisões, perseguições, sofreu afrontas, apedrejamento. Paulo, ele foi até a morte ser degolado. Timóteo, discípulo de Paulo, também, querido, foi um homem que viveu essa paciência, esse amor. Timóteo foi morto a pauladas por uma turma idólatras, onde eles iam fazer um sacrifício no templo. Eles viram Timóteo e eles mataram Timóteo a paulada. Mas Timóteo não saiu da segunda milha. Muita gente diz: eu sou cristão, confesso a palavra de Deus, eu sou um crente. Não sei se hoje saísse no Brasil uma lei que se proibisse fazer culto, se proibisse vir à igreja cultuar, se proibir ler a Bíblia, eu não sei se muitos crentes continuariam sendo crente. Não sei. Deus o sabe. Mas você pode meditar nessa noite qual é o nível de fé que está no teu coração? Você pode parar e pensar e refletir assim, até que ponto eu vou pela causa do Evangelho?
Até que ponto eu vou caminhar pela causa do Evangelho? Queridos, como o apóstolo João, que foi jogado dentro de uma caldeira de óleo quente, depois de levado à ilha de Patmos, foi jogado e abandonado naquele lugar. Amados e queridos irmãos, todos nós precisamos manter viva a nossa chama da fé. Eu quero encerrar nessa noite essa simples palavra, lendo um texto da Bíblia para todos nós, que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Fica de pé, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Para que não vos canseis, desfalecendo a vossa alma. Talvez você está cansado só de andar na primeira milha. Talvez você já está no teu limite. Você pode estar no limite com você mesmo. Você pode estar no teu limite com o teu próximo. Você talvez só não xinga Deus porque você tem medo. Às vezes tem gente que só não xinga Deus porque tem medo. Tem medo de Deus. Se não xingava Deus também. Você percebe? Você percebe que às vezes as pessoas não estão preparadas para viver em convívio? Mas eu fico olhando Jesus. Eu fico olhando Jesus, irmãos. O que Jesus passou pela gente. O que Jesus passou por mim. Então quero que você reflete um pouco nessa noite. Quem quer caminhar a segunda milha? Quem mandou caminhar a segunda milha foi Jesus. É Ele que está falando. Enche o teu coração de amor, enche o teu coração de paciência, tenha paciência, se preencha de paciência, enche de fé a tua vida, aprenda a suportar um pouco a aflição, agradeça mais, reclame menos, glorifique mais a Deus, murmure menos. Agradeça a oportunidade, agradeça a saúde, agradeça a vida, seja valente, mais valente na fé, seja valente, mais valente no amor, seja valente para servir a Deus, para dizer para o pecado assim: olha, eu sou de Deus, eu sou macho, eu vou servir a Deus. Não é macho para fazer besteira, é macho para honrar a casa, macho para honrar a família, homem responsável, mulher responsável. Você está me entendendo? Seja homem, igual
Davi falou para Salomão: Salomão, meu filho, seja homem. Coragem. Para andar a segunda milha, tem que ter coragem. Coragem. Não tenha vergonha de pegar a Bíblia e dizer: eu creio que a Bíblia diz. Eu acredito em Deus. Eu acredito no meu Senhor. Irmãos, nós estamos rodeados de muitas testemunhas, está aqui na palavra. Jesus nasceu em carne ou não nasceu? Veio ou não veio? Um dia ele vai voltar. E a sua palavra está registrada. Então, querido, se prepare. Nós vamos orar agora. Se você tem sentido falta de amor, se você tem sentido essa falta de paciência, se você não tem essa coragem de abraçar o Evangelho, de abraçar a fé, de dobrar o joelho, fazer uma oração, de falar: Senhor, eu quero andar a segunda milha. Eu não quero ser rancoroso, odioso, eu não quero ser mau caráter, eu quero ser cidadão do bem.